Você gosta de filme de terror? Ou você é daquele tipo que prefere evitar, que é melhor deixar o sobrenatural lá, que não gosta de sentir medo? Eu mesmo conheci um colega que não suportava filme de terror, porque segundo ele ficava meio cismado na hora de dormir, né? Meio medroso. Mas, ao contrário dele, eu sou um dos grandes fãs de filme de terror, sou apaixonado por filme de terror, né? Peguei isso de meu pai e de minha mãe, que era apaixonada por filme de terror também. E vou trazer para vocês aqui os melhores ou os piores, né? Que dão mais medo, filme de terror. Os 7 piores filmes que dão mais medo aí, que faz você se borrar todo de medo. Então, se você é um cara corajoso, se você é uma mulher corajosa, fique aqui comigo até o final do vídeo, porque o último é de arrepiar. E me diga aqui se você já assistiu todos eles ou qual você ainda vai assistir. Eu particularmente acredito que eu assisti todos, mas se tiver algum que eu não assisti ainda, é bom que eu já vou botar na minha lista de filmes. Eu sou Binho Bahia e vamos pro vídeo. O Grito. Ave Maria, O Chamado. Vixe. Shutter. Vixe. Babadook. Não, nunca assisti esse não. Todos esses filmes têm algo em comum. Eles causam medo. E além desses filmes, tem vários outros que eu poderia passar dias aqui citando. Mas hoje eu vou citar 7 deles. Talvez você já conheça alguns, mas provavelmente não conhece todos. Eu tenho pavor do Grito até hoje. Antigamente eu tinha uma Sky em casa e aí costumava eu sempre dormir tarde. E às vezes quando tava perto do Halloween passava propaganda do Grito 3, do nada, meu irmão, eu sozinho dentro de casa, todo mundo já dormindo. Parceiro, pra ir no banheiro era difícil. Era difícil. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Bruno do Porão Escuro e hoje eu vou te mostrar outros 7 filmes de terror que realmente dão medo. Filme muito bom, já assisti, Gonjiam. Gonjiam é um filme no estilo found footage, em que um grupo de jovens que tem canal no YouTube pretendem fazer uma live no lugar considerado mais assombrado da Coreia, o Hospício Abandonado Gonjiam. Gonjiam. Eles têm o plano ambicioso de pegar 1 milhão de views nessa live, e Ha-jun, o líder da equipe, vai fazer de tudo para conseguir isso. E isso inclui abrir a porta 402, que diz esse é o lugar mais assombrado daquele local. Desde que esse hospício fechou, ninguém conseguiu entrar lá, e durante essa live eles pretendem abrir essa porta, custe o que custar. Esse filme lembra muito um que eu vi recentemente, chamado Deadstream, de 2022, em que o protagonista tem a mesma proposta de fazer uma live em uma casa assombrada em troca de visualizações. Esse aí eu não O assisti não, Ha-jun vou e a assistir. sua equipe vão até o Gonjiam, instalam câmeras em todos os andares e tentam fazer um tipo de ritual para invocar os espíritos, mas nada acontece. Pelo menos é o que parece, porque apesar do Ha-jun e outros 2 membros da equipe terem planejado coisas falsas para assustar o resto da equipe, os eventos que acontecem lá começam a se tornar reais. As visualizações sobem cada vez mais, enquanto que a equipe começa a viver um inferno naquele lugar. Sinistro pra lá. Cara, esse filme, eu conheci ele não tem nem um ano que eu conheci. Já assisti ele 3 vezes esse filme do Hospício. É um filme muito bom, cara. É um terror um terror psicológico muito bom. Né? Não é aquele filme igual a Fenômenos Paranormais, que toda hora tá mostrando os bichos. Um filme também que eu gosto muito, Fenômenos Paranormais. Mas esse daí, ele não mostra tanto os fantasmas. Porém, cara, é um negócio que vai acontecendo. Que você fica aí. Quando mostra o fantasma também, meu filho, é coisa sinistra. Tem uma cena mesmo que o cara ele tá olhando assim com o drone pra ver onde é que tá os colegas dele. Pô, e quando ele mira dentro do quarto, tem um bagulho estranho dentro do quarto se mexendo estranhamente assim. Ele fica tentando entender. Sabe, não tem aquele susto na sua cara? Não, o bicho só fica se mexendo estranho. É um filme muito bom, né? Eu indico aí, gosto muito aí, dá medo de verdade aí. Pra quem já é cagado, é pior ainda. Hereditário. Em Hereditário, a gente acompanha uma família em que uma das protagonistas, a Anne, acaba de perder a mãe. A família lida com o luto enquanto tenta seguir a vida, mas as coisas começam cada vez mais a dar errado pra eles. Esse filme não tem só um protagonista. Tem a menina estranha que gosta de cortar a cabeça de pássaros, que aliás, ela parece muito com Dustin do Stranger Things. É verdade. Tem também o irmão mais velho que gosta de fumar maconha. Tem a Anne e tem o marido. Uns dias depois do velório, a avó falecida deles começa a fazer aparições pra Charlie e pra Anne. E nessa cena tem uma das aparições mais bizarras dos filmes de terror. Esse filme é um pouco parado no início, mas a partir do momento em que as coisas começam a acontecer, tudo fica mais intenso.
Acontecem alguns acidentes trágicos e pesados em volta dessa família, e a Annie, além de ter que lidar com essas várias coisas, ela também descobre que a família e os acontecimentos que cercam eles têm a ver com um culto religioso, que está tentando trazer de volta à vida um demônio chamado Paimon, que de acordo com o filme é um tipo de deus da maldade. Quando eu vi esse filme, eu não achei que teria violência e que tudo seria muito mais subjetivo, mas eu estava enganado. Em algumas partes tem bastante gore, de um jeito bem expositivo. Muita gente acha Hereditário um filme muito assustador, e eu até concordo, mas o próximo filme da lista, na minha opinião, é muito mais assustador. Eu não gostei de Hereditário, não, tá ligado? Eu até assisti, mas eu assisti a primeira vez, meu pai botou uma pilha retada pra eu assistir, dizendo que era um filme de terror, que ele ficou com medo, ele ficou pensando nisso aí a noite toda, eu peguei e fui assistir. Assisti com minha esposa, não achei essas coisas todas, depois eu falei, vou assistir de novo, pra ver se dessa vez eu entendo o filme. Acho que eu assisti ali sem prestar atenção, mas novamente não achei esse peso todo não. Achei interessante a história, acho que o final é a parte pra mim mais sinistra, quando tem aquelas duas pessoas ali reverando ali aquele capeta, né, aquele satanás ali, e aquela imagem é sinistra, mas de então assim, não acho que é um filme que dê medo ou que faça você ficar pensando muito ali na hora de dormir não. Pra mim foi de boa. Hereditário é um filme interessante, mas medo eu não assisti. Se você sentiu, deixa aqui nos comentários. Olha só. Terrifield, sei lá. Esse é um filme argentino de 2017 e é dos mesmos criadores do When Evil Lurks, Nunca ou assisti, Mal que Nos não. Habita, como queira chamar. O filme trata de eventos paranormais que acontecem em algumas casas de uma rua na cidade de Buenos Aires. Lá a gente acompanha diferentes personagens, e tudo começa com um cara sendo perturbado por barulhos à noite, até ele descobrir que tem um ser sobrenatural escondido no quarto dele. E um tempo depois, a vizinha que mora na frente dele tem o seu filho atropelado na frente da sua própria casa. Alguns dias depois do enterro do garoto, o cadáver dele simplesmente volta para casa e se senta na mesa da cozinha, para comer um prato de biscoitos com leite. Essa é uma cena pesada e extremamente perturbadora, que causa um desconforto imediato no espectador. Se moveu. Então o policial e outras pessoas que investigam o paranormal, eles se dividem e ficam nas casas em que esses eventos paranormais acontecem. A gente acompanha cada um deles em casas diferentes, ao mesmo tempo lidando com essas entidades paranormais. E se a coisa já estava bizarra antes, só vai ficando cada vez pior. Caralho. Cara, esse filme aí parece ser bom. Esse aí eu vou assistir, vou botar até na minha lista, mas eu vou assistir quando minha mulher voltar. Minha mulher não tá em casa esses dias, sozinho é esparro. Sozinho não. Ele é do mesmo criador do Mal que Nos Habita, então já vou esperar aí que seja uma coisa muito pesada, né? Não sei se vocês já assistiram O Mal que Nos Habita, é um filme pesado pra caralho, né? Então a tendência é, mas é muito bom, né? Não aconselho ninguém a assistir com criança, nem O Mal que Nos Habita e provavelmente nem esse aí. Mas eu nunca assisti esse aí não, tá na minha lista e vou assistir, só esperar a patroa estar em casa. Loft é dos mesmos criadores de Cairo que eu citei no meu outro vídeo. O filme inicia contando a história de uma múmia que ficou 1000 anos enterrada em um pântano, até finalmente ser achada. A protagonista é a Reiko, uma escritora que se muda para uma casa isolada em um lugar fora da cidade, com o objetivo de terminar de escrever o seu livro. E na frente da casa tem um prédio onde ela vê um cara suspeito, chamado Yoshioka, carregando algo que parece ser um corpo. Mais tarde fica claro que aquele corpo é a múmia citada no início do filme. O Yoshioka é um arqueólogo e leva aquela múmia para aquele prédio para ela ser estudada. Essa múmia começa a dar sinais de vida e a atormentar a vida da Reiko e do Yoshioka. Coisas começam a acontecer na volta deles. Barulhos, luzes se apagando e até aparições fantasmas. Igual como Cairo, Loft também não tem jumpscares, mas todas as cenas em que tem algo de errado transmitem uma sensação desconfortante, tensa e de medo. E se Cara, só de ser terror asiático, eu já sou meio cagado pra esse lado aí, já sou meio cismado. Ou parece que os asiáticos já têm o dom de fazer você sentir medo, irmão. Você é doido, só de falar terror asiático, um filme que me deixou traumatizado por ano foi aquele Espírito, A Morte do Seu Lar. Rapaz, que filme é aquele ali? Até não dele. Meu irmão, aquele filme ali não é brincadeira não, velho. Se você estiver curtindo essa lista, já deixa um like aí, na moralzinha. Esse é foda, é clássico, né? É o meu filme de terror, velho. Esse aqui é um clássico, não tem como negar.
O Exorcista é um dos filmes de terror mais influentes da história do cinema. Ele começa com uma descoberta arqueológica em que o padre Merrin encontra um tipo de totem, e nesse momento ele já começa a sentir que algo não tá certo. Um tempo depois, a história se desloca para os Estados Unidos, e lá a gente conhece uma menina chamada Reagan, que simplesmente do nada começa a apresentar comportamentos bizarros. Voado da porra. A mãe dela procura diversos especialistas, mas nenhum deles consegue ajudar. Então depois de um tempo, fica claro que isso se trata de uma possessão demoníaca. Um demônio chamado Pazuzu tomou o corpo da Reagan. E cara, esse Papuzo é feio, mano, esse bicho é muito feio. Eu entendo que esse filme é assustador e tal, mas tem uma certa hora que a cara dele aparece no filme como se fosse um PNG recortado na tela e essa parte eu não consegui levar a sério. Sure. A mãe da Reagan se vê obrigada a recorrer à igreja e chamar um jovem padre, o Damien Carras, para fazer o exorcismo na garota. Então ele e o padre citado mais cedo, o Merrin, vão até lá para exorcizar o demônio na menina. Be silent! Rapaz, esse aí pra mim é o melhor filme de terror de todos os tempos, né? Cada um tem o seu, mas eu acho que esse daí é o filme de terror que... Quando a gente é criança, a gente tem medo de quase tudo, né? Quase tudo a gente tem medo aí. E depois de adulto, obviamente, você perde o medo de muitas coisas. Mas esse filme foi o que mais me incomodou. Eu fui pegar ele pra assistir um pouco tempo atrás, pra assistir no celular na cama. E eu assisti o filme de boa, mas tem uma cena que essa menina fica no canto, dando risada assim, olhando pro padre, que causa um negócio ruim em você, cara. É um bagulho feio, tá ligado? Não sei se é porque mexe com coisas ocultas, você não se sente bem assistindo o filme. Esse é um dos poucos filmes que faz um adulto ficar com essa porra na cabeça por muito tempo. Saquebe. Outro filme asiático, oh meu Deus do céu. Esse também é dos mesmos criadores do Loft Cairo. E a esse ponto já deu pra ver que eu amo os filmes desse cara, né? Outro filme asiático, senhor. Mais um, não. Tá bom, rapaz. Deixa asiático pra lá. Mas bom, Sakebi é um filme que mistura investigação policial com o sobrenatural. Algo que o diretor Kurosawa já tinha feito antes, como no filme Science, de 2000, e Cura, de 97. Ambos filmes muito bons, aliás. Aqui em Sakebi, o filme acompanha o detetive Noburo Yoshioka, que investiga uma série de assassinatos que parecem ter uma ligação entre si. E por algum motivo, todas as provas desses crimes começam a apontar para o próprio Noburo como suspeito, o que deixa o espectador e até ele mesmo cada vez mais confuso. Interessante. O Noburo começa a ver o fantasma de uma mulher de vermelho. E aqui, diferente da maioria dos filmes, o fantasma não só aparece, causa medo e some. Aqui ela aparece e quando o protagonista fecha e abre os olhos de novo, ela continua lá, e começa até a interagir com o personagem. E cara, todas essas cenas com esse fantasma são muito boas. Além das cenas serem bonitas por causa das cores e tal, que é um lance que o Kurosawa foca muito nos filmes dele, elas transmitem um sentimento de tensão, pela forma como elas são trabalhadas. Boa imagem, né? Boa. Aparentemente, acho que o outro tem a premissa melhor, né? Mas esse aí também é legal, principalmente por causa do negócio do detetive, a trama policial. Esse que é considerado o filme que mais... Esse aí é considerado o filme que mais dá medo, né? Pela aí... Acho que por causa dos sustos, porque tem muito susto nesse filme. É um filme muito bom, mas que tem muito jumpscare aí, muito susto na sua cara. Nos estudos, é considerado o filme mais assustador que existe. Isso. Mas será que isso é realmente verdade? Aqui no vídeo eu vou te contar mais sobre o filme e dar minha própria opinião. Um escritor chamado Ellison Oswalt se muda com a sua família para uma casa isolada. Ele escreve sobre crimes reais e nessa nova casa onde ele tá aconteceu um massacre, onde alguém matou toda a família que morava lá. O Oswald sabia sobre a casa e foi por isso que ele se mudou para aquele lugar, mas a esposa e os filhos dele não sabem disso. No sótão ele encontra uma coleção de fitas e nela é mostrado várias famílias sendo observadas e em seguida sendo mortas de formas diferentes. São gravações bem bizarras e te dão aquela sensação de que tudo aquilo é de fato real. E nessas fitas sempre aparece um símbolo em comum, e depois de investigar ele descobre que esse símbolo é pertencente a uma entidade chamada Bagul. Named Bagul, the eater of children. Depois de assistir essas fitas, começam a acontecer coisas estranhas na volta dele. Barulhos, aparições e até a própria presença do Bagul fica mais forte naquele lugar. E bom, pra ter certeza se esse filme é tão assustador assim, é só vendo pra saber. Mas na minha opinião, esse filme não é tão assustador quanto consta no currículo dele.
Talvez o que tenha causado todo esse medo nas pessoas seja o fato de aquelas fitas parecerem realmente reais, e isso ter deixado algum sentimento desconfortável nelas, o que fez o coração delas acelerar de medo. Mas mesmo assim, Sinister é um bom filme e tem seus momentos de susto. E aliás, não tem como olhar pra figura do Bagul e não lembrar do guitarrista do Slipknot. O cara é literalmente igual a ele, bicho. Eu confesso que alguns desses 7 filmes não são tão assustadores quanto os filmes que estão no meu outro vídeo aqui no canal. Galera, esse aqui é um vídeo original do Porão Escuro, vai estar aqui na descrição o link dele, dá uma chegada lá, vê o canal do cara, é muito massa. Concordo com ele, alguns filmes aí não dão tão medo, mas pra quem... Depende também do seu nível, né? Se você for um cara que se assusta, uma pessoa que se assusta fácil, você vai se assustar com esse filme tudo. Já que se for uma pessoa mais descrente, que assiste mais ali na manhã, não vai ter isso não. Esse último aí, né, a entidade, acho que a entidade aqui no Brasil, eu acho que o susto que faz a pessoa ficar com mais medo, né? Porque do nada tem um grito no seu ouvido, e você toma aquele susto, né? Então acho que isso aí que causou para ele ser o filme mais aterrorizante dos últimos tempos. Mas você assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários qual te deu mais medo. Desse daí, O Exorcista pra mim é o que é mais pesado, né? Principalmente se você assistir prestando atenção. Se você assistir conversando com o colega ali, às vezes você nem vai sentir nada, mas se você parar pra focar e assistir, porra, é de dar medo. Mas é isso aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, divulga esse canal aí para seus colegas que gostam de filme de terror. Até o próximo vídeo, valeu!